paz, queridos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos chegar na Tua casa. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui todos reunidos para Te louvar, Te agradecer e também para termos esse tempo de ouvir a Tua palavra. Que o nome de Jesus, que o Senhor Deus possa estar no nosso meio, que o Senhor possa estar nos ensinando e que possamos, Pai, estar com os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. Te louvamos e agradecemos por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Nós estamos vendo já alguns sábados passados sobre o que o Espírito Santo faz na nossa vida. E nós vimos que o fruto do Espírito, ele é dividido em várias partes. Nós já falamos sobre o amor. Primeiro nós falamos o que o Espírito Santo faz em nós. Depois falamos sobre o amor. Já falamos sobre a alegria. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida quando nós o aceitamos. Mas para que a gente possa falar essa outra parte do fruto do Espírito, o que eu acho muito interessante é que assim, né, as pessoas falam assim, não, eu tenho paz, não, tá tudo bem, né, tem uma paz, mas quando a gente vai pegar um avião e a gente tá ali, todo mundo entra, tal, senta bonitinho, tá todo mundo ali tranquilo e todo mundo bate papo, tá todo mundo falando. O avião começa a se locomover para poder ir para o local que ele vai sair, né? Enquanto isso tá todo mundo conversando, mas aí de repente ele para. Quando ele para, todo mundo para. E aí uns já pega o santinho que está aqui, já começa a benzer, outro já faz sinal da cruz, outro já faz aquelas coisas todas, já pega os negócios, e todo mundo fica ali assim, esperando, vai dar certo, não vai dar certo, vai sair, vai. E aí depois, quando o avião já está lá em cima, aí as pessoas, aí todo mundo volta a conversar de novo. Mas naquele momento, o pessoal fica assim, e aí, né? Porque não sabe o que vai acontecer depois. Aí, quando tá lá em cima, tá tudo bem, mas na hora que vai descer. E agora, vai descer certo, não vai descer certo? E aí fica aquele negócio assim, aí depois quando já pousou, aí todo mundo volta a conversar de novo. E é interessante que você percebe que fica aquele silêncio dentro daquele lugar. Pois é, nós vamos falar sobre paz hoje. E paz é uma coisa que todo mundo busca, todo mundo quer. Todas as pessoas falam assim, não, porque eu quero a paz no mundo. Não, porque eu quero a paz para este lugar. Mas nós vivemos num mundo em guerra. E a gente tem competição e tem todas essas disputas, mas nós queremos paz, não é? É assim, não, eu quero em paz. E aí, já que eu quero a paz, vai lá num outro lugar e fala, não, mas eu quero a paz, mas tem que ser a paz do meu jeito. Eu quero a paz para mim. Eu preciso estar em paz. E eu vou fazer qualquer coisa para que essa paz aconteça. Eu posso tirar a paz do outro, mas eu tenho que ficar em paz. E é por isso que muitos países dizem que querem paz, mas eles brigam entre si e não chegam num acordo. Não chegam num acordo por quê? Porque não é a paz do outro que é importante, é a minha paz que é importante e é uma paz do meu jeito, é uma paz egoísta, é uma paz que não pensa nas pessoas, só pensa em nós mesmos. Então isso não é a paz de verdade, a paz de Deus para nós, porque a paz de Deus é uma paz diferente. A paz que vem do Senhor, é isso que nós vamos ver hoje, como que ela funciona na nossa vida. Para isso, convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em João, no capítulo 14, nós vamos ler o verso 27. Enquanto os queridos estão abrindo o texto, vamos contextualizar um pouco. Jesus, ele já está próximo de ir embora. Jesus sabia como é que seria a vida desses discípulos depois que Jesus fosse embora. Porque enquanto Jesus estava com eles, era assim, qualquer coisa que acontecia, Jesus está aqui, e Jesus resolvia. Então tinha um endemoniado, eles tentavam tirar o demônio do endemoniado, não deu certo, chama Jesus, Jesus ia lá e resolvia o problema. Ele estava em algum lugar e chegava algumas pessoas diferentes que não conseguiam curar, chama Jesus que Jesus resolve. Então quer dizer, Jesus resolvia qualquer problema. É igual quando a gente é pequeno
e a gente cria probleminha entre os amiguinhos, eu vou chamar meu pai. E aí a gente chama meu pai, e aí a gente pensa que o pai resolve todas as coisas, né? Qualquer coisa eu vou chamar a minha mãe. E os pais são os nossos super-heróis de quando a gente é pequeno, porque a gente acha que eles resolvem qualquer coisa. Mas aí a gente cresce e a gente vai para o mercado de trabalho, nós vamos para as universidades, e aí você vai chamar o seu pai? Lá não tem mais como, né? Então o que acontece? A gente cresce e aí a gente tem que seguir. E aí você não tem mais o pai ali do lado, ou a mãe, para poder falar para você, ó, não é assim, ou deixa que eu resolvo, filho. Porque a gente chega num tempo em que a gente tem que agir. E os discípulos estavam com Jesus esse tempo todo, mas chegaria um tempo em que Jesus não estaria mais com eles fisicamente. E aí como que seria isso? Não é? O texto diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Então a paz de Jesus é diferente da paz do mundo. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Olha que interessante. Jesus ele deixa a paz dele conosco, mas é uma paz diferente. Ele mesmo diz que é diferente, essa paz. E essa paz de Jesus, ela é completa. Não é essa paz que hoje você tem, amanhã você não tem. Amanhã está mais ou menos, depois você tem bastante. Depois você não tem nada daquela paz. Não é uma paz que oscila, não é uma paz que varia de acordo com a situação, de acordo com as circunstâncias que está acontecendo. É uma paz completa que Jesus deixa para nós. E ela permanece conosco, não importa os tempos. Porque a gente pensa assim, né? A gente fala assim, mas hoje os tempos são outros. Então hoje a cultura é outra, hoje a filosofia é outra. E realmente a tecnologia é outra, a forma das pessoas pensarem é outra. Mas a paz do Senhor é a mesma. E quando nós temos essa paz, pode mudar o que for, nós mantemos essa paz que Jesus nos dá. Mas o que é interessante desse verso é o finzinho dele, porque Jesus diz assim, que o coração de vocês não fique nem angustiado e nem com medo. Olha que interessante. Então, quando nós temos essa paz, duas coisas não pode estar com a gente. Uma delas é a angústia. A angústia, eu fui dar uma olhada no Champlin para poder ver o que o Champlin falava sobre angústia. E ele diz que a angústia é uma ansiedade que leva à dor física. Sabe aquela ansiedade que a gente começa a passar mal, né? Porque às vezes a gente está assim, que será que vai dar certo? Como é que vamos ver, né? Tal. Mas o negócio começa a doer dentro de você. Aquilo começa a incomodar, aquilo começa a mexer com a gente, que chega a dar dor física. É uma preocupação excessiva. E a gente entra em tormento. A gente perde a paz, porque a gente está angustiado. A gente não sabe o que fazer, mas a gente também não busca ao Senhor para que Ele possa nos ajudar naquela situação. E a gente fica nessa situação. E eu lembro que uma vez a Daisy trouxe um estudo, que ela falava assim que o rapaz disse que a ansiedade é como você tacar fogo em você mesmo. E aí quando você taca fogo em você mesmo, já parou para pensar como é que é isso? E essa ansiedade é assim, você está pegando fogo, e você está assim, gente, agora vai dar certo, não vai dar certo, como é que vai ser isso, não sei o que e tal. E a gente entra numa situação em que a gente não pensa em mais nada. E quando a gente está assim, a gente acaba descontando na família, a gente acaba descontando no trabalho, a gente acaba descontando nos vizinhos, nas pessoas próximas a nós, uma situação que eles não têm nada a ver com isso. Já viu alguma situação assim? O pai chega em casa, já chega falando um monte e tal, e os filhos falam assim, nossa, mas o que será que aconteceu? Porque ele não consegue controlar aquela situação que ele está passando, e ele desconta em pessoas que não tem nada a ver com aquela situação. Mas não é para a gente viver assim. Não é para ter esse tipo de preocupação excessiva. Uma situação que acaba doendo, a gente fica doente porque nós estamos numa ansiedade que a gente não consegue resolver. Não é para entrar nesse tormento, porque nós destruímos a nós mesmos, e nós destruímos a nossa família, e nós destruímos as pessoas que estão próximas a nós. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, para que venhamos a destruir essas situações. Mas não, para que nós possamos construir. E o apóstolo Paulo dá um conselho para a gente. O apóstolo Pedro dá um conselho para a gente. Ele diz assim, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque é ele que cuida de vocês.
Você vê, Pedro, ele é o discípulo de Jesus, que ficou, depois que Jesus foi embora, ele ficou junto com os demais discípulos e eles levaram o evangelho para todo mundo que tinha daquele pedaço. Já parou a pensar como que foi a vida dele? O tanto de coisa e tanta situação difícil que ele passou? E ele mesmo escreve, lança sobre ele as suas ansiedades, porque é ele que cuida de vocês. Ele provavelmente viveu muito bem isso para ele poder ter essa propriedade de poder escrever isso para a gente. E ele fala assim, olha, faça isso. Mas lá no Sermão do Monte, Jesus, ele conta como que nós devemos lidar com essas angústias e com essas ansiedades que temos. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 6, do 31 ao 34, vamos ver o que Jesus fala a respeito disso. Então, lá em Mateus, no capítulo 6, começando a partir do verso 31, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Perceba que são questões, o quê? São questões materiais. E normalmente essa angústia que está na gente é porque a gente percebe que precisamos de uma coisa, nós não conseguimos ter essa coisa, e aí o nosso coração começa a ficar assim, como é que vai ser, como é que eu vou conseguir isso daqui? E a gente começa a viver essa angústia, essa ansiedade por causa dessas coisas. E o que é interessante é que Jesus continua, ele diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Olha que interessante, ele fala assim, olha, vocês são diferentes, os gentios fazem isso, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, agem dessa forma, mas vocês conhecem. Então, se vocês conhecem, então vocês precisam viver de uma forma diferente. E ele continua: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Então você vê que Jesus ele diz assim, olha, vocês são diferentes, é para que vocês vivam diferentes. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam, e Ele vai suprir as coisas que vocês precisam no momento em que vocês precisam. E é interessante que quando nós éramos pequenos, a gente não se preocupava com boleto para pagar, não é? A gente não se preocupava com conta de luz, a conta da água, com o boleto da escola, com o material escolar. Era assim, pai, acabou o lápis aqui, acabou. Aí o pai vinha, trazia um outro lápis para você. Agora acabou, o caderno acabou. E de repente ele vinha e trazia um caderno para você. Aí, pai, o sapato furou aqui, tá mostrando meu dedo aqui. E lá chegava um outro sapato. Era desse jeito. E a gente não fazia a mínima ideia de quanto custava um sapato, de quanto custava um caderno, de quanto custava um lápis, de quanto que custava a conta de luz. Quanto que custava a luz quando eu era pequeno? Não sei. Mas eu sei que eu apertava o botão, a luz acendia. E era isso. E eu estava vivendo, e eu estava feliz. Mas eu não fazia a mínima ideia. Aí a gente cresce, aí a gente percebe o quanto que custa cada uma dessas coisas, não é verdade? Mas então, Jesus está dizendo assim, olha, o Pai de vocês, que está no céu, Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então, assim como nós éramos pequenos, nós tínhamos alguém que cuidava de nós, quando a gente cresce, a gente acha que ninguém está cuidando da gente. Não, na verdade, Deus, o nosso Pai, está cuidando de nós. E Ele sabe que nós precisamos de todas as coisas que nós precisamos. Mas uma coisa é a gente precisar, outra coisa é a gente querer. O que acontece é que Deus, Ele supre as nossas necessidades, não necessariamente as nossas vontades. Porque podemos ter muitas vontades, mas nem todas elas são necessárias. Mas Deus supre as nossas necessidades que nós estamos passando naquele momento. Por isso que ele diz assim, não se preocupem com o dia de amanhã, o último verso. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Mas o verso 33, ele fala assim, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você vê, quando nós buscamos a Deus, Deus age na nossa vida de uma forma diferente. E é isso que Jesus fala para fazer. Ele fala assim, não busque essas coisas, busque o Senhor. E as outras coisas vão acontecendo.
Então não é que a gente não vai sentir falta, nós vamos sentir falta, mas nós vamos buscar a Deus e Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer e quando Ele quer fazer. É Deus que cuida de nós e nós podemos colocar toda a nossa confiança nele, porque Ele sabe daquilo que a gente precisa. E então essa angústia você entrega para Ele, fala assim: Senhor, eu sei que é o Senhor que está cuidando, eu sei que é o Senhor que está protegendo. Querido, se a gente for parar para pensar, a gente nem sai de casa, dependendo. Quando a gente começa a olhar tantos jornais e tantas notícias ruins, você fala assim: eu não vou nem sair de casa, porque eu não sei se eu vou voltar para casa. Mas não é assim que é para nós vivermos. Mas além da paz do Senhor tirar a angústia do nosso coração, o texto fala que Ele tira o medo também. E o medo, queridos, o medo ele aprisiona a gente. O medo faz com que você não tome decisão nenhuma. Você, de repente, tem aquela situação, você fala assim, você para. E você não consegue avançar. Você não consegue avançar porque você está com medo daquela situação. E quando a gente está com medo, a gente não dá fruto para o Senhor. Porque você tem medo de avançar, você tem medo de continuar e por causa disso você não vai. E a gente pensa assim, quando a gente olha no Antigo Testamento, quando Saul chega diante daquele gigantão lá, chega e fala assim, quero ver quem é que vai vir aqui lutar comigo. Porque era para ser uma guerra entre homens normais com homens normais, mas aí os filisteus têm uma ideia muito bacana, falam assim, não, vamos fazer o seguinte, 1 para 1, e não precisa todo mundo lutar, mas olha o tamanho do homem. E aí Saul olha, e com certeza todo mundo deve ter olhado para o rei, né, falou assim, não, o rei vai, né, e o Saul falou, não, veja bem, né, não é bem assim, porque quando ele viu o tamanho daquele homem, ele falou assim, não vai dar certo, ele travou porque ele falou assim, eu não vou porque não vai dar certo isso, e ele teve medo. Ele sabia que Deus estava com o povo de Israel? Sabia, ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia Samuel, estava junto com ele naquele tempo todo, né? Mas ele teve medo, ele não consegue tomar uma decisão. E muitas vezes nós chegamos diante desses problemas e a gente acha que o problema é tão grande e nós travamos, e nós paramos, e nós não conseguimos continuar a caminhada. Por quê? Porque a gente está com medo. Mas quando a gente está com medo é porque a gente não consegue ter a paz. Um está sendo o inverso do outro. E a gente não consegue dar fruto. E quando a gente não consegue dar fruto, queridos, nós não cumprimos a missão que Deus deu para cada um de nós. Quando nós estamos com medo, nós enterramos os talentos e os dons que Deus nos deu e a gente não usa eles. Porque a gente está com medo. E a gente pensa assim, mas Deus deu tudo isso para você. Deus deu habilidades, Deus deu talentos, Deus deu dons. E aí a gente está com medo e nós abrimos um buraco e enterramos todos eles e a gente não avança. E a gente não cumpre aquilo que Deus tem para nós. E isso é complicado. Por quê? Porque Deus é que cuida da nossa vida. E se Deus é que cuida da nossa vida, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. E que nós podemos fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer, não é no nosso próprio braço, não é da nossa força, mas é porque Ele está conosco e por isso nós vamos conseguir, porque é Ele que consegue em nós. Quando Deus chama Moisés para poder libertar o povo de Israel do Egito, Moisés nunca iria conseguir libertar o povo do Egito sozinho. Ele sabia que isso só aconteceria se Deus fosse com ele. Porque se Deus não fosse com ele, ele não teria coragem de fazer, ninguém teria coragem de fazer uma coisa daquela. Mas ele sabia que Deus estava com ele, então por isso que ele foi. E a gente pensa assim, nós temos uma missão, Deus nos chamou para alguma coisa, nós precisamos avançar e nós precisamos fazer com que os propósitos de Deus sejam cumpridos através de nós. E nós precisamos usar os dons e os talentos que Deus deu para cada um da gente, para que a gente possa colocar aquilo que Ele quer para nós. Mas com medo, a gente não consegue fazer isso. E o que o apóstolo João diz a respeito disso? Ele fala assim, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Você vê assim, se nós entendermos o amor que Deus tem por nós vamos confiar nele de uma forma diferente, não vamos?
Às vezes a gente vê assim, nesses videozinhos, né? O menino tá num lugar mais alto assim, aí o pai fala assim, pode jogar, filho, pode cair que eu te pego. O menino se joga. Sabe por quê? Porque ele sabe que é o pai dele que está ali embaixo e o pai vai pegar ele. Agora imagina que chega um estranho e fala assim, não, pode pular que eu te pego. O menino fala assim, não, eu não vou pular não, eu não te conheço, eu não sei quem é você, será que você vai me pegar mesmo ou não? E a criança não vai pular, porque ela não sabe quem que é que está ali embaixo. Mas quando a criança sabe que é o pai e sabe que o pai ama em todas as situações, ele vai jogar porque sabe que o pai vai pegar ali. E quando nós entendemos o amor de Deus por nós, nós não vamos ter mais esse medo. Não vamos ter mais esse medo de agir, esse medo de fazer acontecer aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida. Nós não vamos ter medo de usar os dons que Deus tem nos dado. Nós não vamos ter medo às vezes da sociedade, da rejeição, dos problemas, das adversidades que a vida possa nos trazer. Nós não vamos ter medo disso, porque nós sabemos do amor que Deus tem para conosco. E nós vamos continuar porque é Ele que vai estar cuidando de nós em cada uma dessas situações. É Ele que vai nos livrar, se Ele quiser nos livrar e quando Ele quiser nos livrar. E é Ele que vai guiar os nossos passos em todas essas situações. E uma vez Jesus diz assim, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E é isso que nós vemos até hoje. Até hoje, quando nós olhamos para o mundo está em guerra, o mundo não consegue se entender e as pessoas são egoístas, as pessoas querem as coisas só para si, não pensam nos demais, e isso que acontece, rouba, mata e destrói as pessoas que existem sem Deus. Mas Jesus diz assim, mas eu vim para que tenha uma vida abundante, uma vida completa. E essa vida completa só existe se você tiver a paz que for de Jesus. Se não for a paz de Jesus, a gente não consegue ter uma vida dessa. Por quê? Porque se for a paz do mundo, é uma paz que oscila, é uma paz que não dá para você ter segurança nessa situação, porque você fica pensando assim, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, e a gente acaba não avançando. E quando a gente olha para os dias de hoje, em que existe perseguição religiosa, existe fome, existe dor, existem guerras, e a gente vê essas coisas todas, a gente fala assim, eu não vou fazer nada, porque vai que não dá certo, vai que me pegam, vai que me prendem, vai que eu vá sofrer, vai que não sei o que, então quer saber, eu vou, e a gente pega e retrai, e a gente tem medo, e a gente fica ansioso, e a gente não avança. Por quê? Porque quando a gente vê essas situações, a gente pensa assim, cadê Deus nisso daí? E a gente ainda começa a jogar a culpa em Deus ainda. Isso que acaba acontecendo, a gente acaba jogando a culpa nele, sendo que na verdade Ele nos chamou para que nós possamos avançar e mostrar o Evangelho a essas pessoas e mostrar para essas pessoas quem o nosso Deus é e como Ele quer que nós venhamos a viver. Mas aí é mais fácil nós nos retrairmos do que nós avançarmos. Mas nós só vamos avançar se nós tivermos a paz do Senhor. Se nós não tivermos a paz dele, nós não vamos avançar. Se nós não tivermos a paz dele, nós vamos ficar na nossa e vamos deixar as coisas acontecendo e nós não vamos fazer nada. Mas e a gente olha para o passado e a gente olha para quando Jesus disse assim, olha, eu estou indo para o meu Pai, mas vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Imagina os discípulos falando assim, gente, nós vamos continuar isso daí, como é que nós vamos fazer? Sendo que nós estamos sozinhos, Jesus vai deixar a gente, como é que vai ser esse negócio? Mas aí Jesus, ele pega e diz lá em Atos, vamos abrir comigo lá em Atos, no capítulo 1. Jesus, ele fala assim, olha, eu vou embora, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão no seu próprio braço, vocês não vão fazer do jeito de vocês, eu vou para o meu Pai, mas alguém vai vir para poder ajudar vocês, sabe por quê? Porque vocês não vão conseguir fazer sozinhos, vocês precisam de ajuda para que essas coisas possam acontecer. E aí então quando Jesus está dizendo isso para eles, chega no verso 8 e ele diz assim, mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então esse poder não está em mim, esse poder não está em vocês. Esse poder vem do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso que nós estamos estudando o fruto do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque é dele, e é ele que distribui isso a nós. E aí quando eles recebessem o poder, o que ia acontecer? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em todos os lugares eles seriam testemunhas de Jesus. Quer acontecesse o que acontecesse, eles seriam testemunhas de Jesus em todos os lugares. E aí sabe o que aconteceu? Eles falaram assim, tudo bem, e realmente Jesus foi embora e tal, e eles estão lá, e o Espírito Santo vem sobre eles e tal, e aí o que acontece? 1000 maravilhas chegaram para Jesus, seus problemas acabaram, e eles estavam felizes da vida, e aí foi tudo festa, quando eles estavam ali, receberam o Espírito Santo, e deu tudo certo. Foi isso que aconteceu? Perseguição, queridos, perseguição forte, e eles tiveram que sair, e não conseguiram ficar onde eles estavam. Mas olha que interessante, quando Jesus estava com eles não tinham esse poder do Espírito Santo, e qualquer coisa que acontecia, eles falavam assim, e agora Jesus? E agora Jesus? E Jesus ajudava eles. Agora o Espírito Santo estava com eles, e eles falavam assim, e aí Espírito Santo, o que nós vamos fazer? E se vocês lerem o livro de Atos, ele vai falar assim, e o Espírito Santo nos disse para fazermos isso. E o Espírito Santo falou para nós não fazermos isso. E o Espírito Santo falou para nós irmos para tal lugar. E o Espírito Santo falou para nós não irmos para aquele outro lugar. Você vê, antes Jesus dava as diretrizes de como que as coisas deveriam acontecer. Mas aí depois, quando Jesus sobe ao céu, o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo vai dizendo para eles como que eles devem fazer. Então a segurança que eles tinham com Jesus quando Jesus estava aqui, agora eles têm essa mesma segurança, porque agora o Espírito Santo está com eles. Eles não estavam sozinhos. E a gente pensa assim, foi 1000 maravilhas? Não foi, queridos. Eles tiveram rejeição, eles tiveram ameaças, eles foram presos, eles foram torturados. Tem algumas passagens que diz como que foi algumas mortes. Se você pegar a história e ver como que os primeiros cristãos foram mortos, eles foram mortos, não foi assim, e matou. Não, às vezes aquele negócio demorava. Imagina a dor que essa pessoa passava até isso acontecer. Perderam suas famílias, perderam seus bens. E você fica pensando assim, imagina os primeiros que passaram por isso. O que os outros poderiam pensar? Os primeiros apóstolos passaram por essas coisas, quer saber? Vamos dar no pé. E vamos deixar esse negócio de Deus para lá, de fé para lá, de cristianismo para lá, porque olha só o que os pais da fé estão passando. Então vamos embora, vamos deixar esse negócio, vamos voltar para a nossa vida que era antes. Foi isso que aconteceu? Não foi. Mesmo eles passando por essas situações, eles continuaram firmes, levando a palavra do Senhor, levando o Evangelho. Sabe por quê? Porque eles não estavam sozinhos. E aí você pensa assim, e quando eles estavam passando por essas situações, eles reclamaram? Quando eles estavam passando por essas situações, eles desistiram? Quando a gente lê a palavra do Senhor, lembra uns que foram chicoteados, foram jogados na cadeia e de noite eles cantavam. Aí você fica pensando assim, quem consegue cantar no meio de E a cela não era cela com ar-condicionado, com sofazinho, com televisão. Não era assim, era um buraco lá que não tinha nenhuma higiene, não tinha nada. A gente nem sabe como é que era um lugar desse. E eles já tinham sido chicoteados já. Você fica pensando assim, e eles estão cantando? Quem é que consegue ter paz numa situação dessa? Só se o Espírito Santo habitar no coração da pessoa, ela consegue fazer isso. E quando eles saem da prisão e eles voltam, eles continuam, eles poderiam falar assim, olha, quer saber, quando a gente sair daqui, nós vamos deixar esse negócio para lá, mas não é isso que eles fazem, sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre eles, e essa segurança que eles tinham em Deus, podia acontecer o que acontecesse, nada tiraria a paz desses homens e mulheres da igreja primitiva. Então quando a gente olha o livro de Atos, a gente fala assim, gente, nós podemos hoje ter essa paz
mesmo diante da situação que nós vivemos hoje. É um mundo cruel? É. Tem muita injustiça? Tem. Nós também temos rejeições? Nós também temos ameaças? Nós temos, alguns países têm prisão, têm tortura. Em alguns países eles morrem por conta do cristianismo? Morrem. E a gente pensa assim, e por causa disso nós vamos parar? E por causa disso então nós vamos voltar às práticas que nós estávamos antes? Ou nós vamos manter essa paz do Senhor sobre nós, buscando cada vez mais o Senhor para que a gente possa continuar a caminhada? A gente olha para esses pais na fé e a gente tem que falar assim, se Deus foi com eles, Deus também pode ficar conosco. E nós podemos continuar isso, pois é o Senhor que capacita a gente. Ninguém consegue explicar essa paz, queridos. Ninguém consegue explicar, porque não é uma paz que vem de nós, é uma paz que vem do Senhor. Mas e se a gente não tiver essa paz? Ah, queridos, se a gente não tiver a paz de Deus, nós ficamos inseguros. Nós ficamos inseguros porque nós perdemos o norte, nós perdemos, como o pessoal fala assim, a casa caiu, não é assim que às vezes as pessoas falam, né? A casa caiu, e quando a casa cai, nós ficamos inseguros, porque nós não temos mais proteção, e nós não sabemos mais para onde ir, e quando nós ficamos desse jeito, nós perdemos a esperança, porque a gente fala assim, agora não vai dar mais certo, agora, e se nós perdemos a esperança, queridos, aí não tem mais como você continuar. E a caminhada fica árdua, fica do tipo, nossa, tem que ler a Bíblia, né? Nossa, tem que ler, olha, esses mandamentos aqui é difícil, ai, tem que fazer isso, ai. E a gente vai levando aquela vida carregando nas costas um peso enorme, sabe por quê? Porque você perdeu a esperança, porque você está inseguro de como que a vida está acontecendo, porque a paz de Deus não está com você. E aí vem o desânimo espiritual, porque a gente não aguenta essa caminhada por muito tempo. E a gente deixa a fé. E quantas pessoas nós conhecemos que já esteve entre nós, que já conheceu o Evangelho, começou a vir as dificuldades, os problemas, e fala assim, cadê o fulano de tal? Fulano de tal passou por essa situação aqui, deixou a fé. E a gente pensa assim, nós não podemos viver sem a paz de Deus. Nós precisamos dela dia após dia na nossa caminhada. Qual que é a solução então? Vamos abrir comigo lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 7, e vamos ver o que a palavra do Senhor diz lá. A palavra do Senhor diz assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você vê, e essa paz, queridos, ela excede todo o entendimento. Sabe por que ela excede todo o entendimento? Porque a gente não consegue explicar ela. Quando a gente olha para aquelas pessoas da igreja primitiva passando por todos aqueles problemas e eles continuando, eu creio que os perseguidores deveriam falar assim, agora eles vão desistir, agora nós vamos... E aí eles viam que quanto mais eles oprimiam, mais esse povo crescia, mais o evangelho ia acontecer, e eles pensavam assim, mas como? Sendo que a gente está fazendo tudo isso com eles, como que eles não desistem? Eles não conseguiam entender. Por quê? Porque é uma paz que excede o entendimento e a gente não consegue entender, a gente não consegue explicar, porque essa paz vem de Deus. E hoje, nos nossos dias, quando as pessoas olharem para nós, cristãos de verdade, e verem como nós reagimos mediante a situação adversa deste mundo, eles têm que olhar para a gente e falar assim, mas como que você consegue ter uma paz dessa numa situação que está acontecendo? Aí você fala assim, então, eu também não consigo entender porque essa paz é de Deus. Porque a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é que vai guardar a gente. E a gente não consegue explicar essa paz porque essa paz não é nossa. Essa paz vem do Senhor. E essa paz, o que ela faz? Ela guarda o nosso coração e ela guarda a nossa mente. Porque se o nosso coração e a nossa mente não for transformado por Deus, nós não vamos conseguir ter essa paz. Nós não vamos conseguir sentir isso. Nós não vamos conseguir viver isso. Mas quando essa paz do Senhor vem sobre o nosso coração e vem sobre a nossa mente, queridos, as coisas começam as situações são as mesmas, mas a forma como você vai reagir às situações é totalmente diferente. As situações podem ser as mesmas,
mas a perspectiva sua muda. Você vai olhar para as situações com a perspectiva de Deus. Você não vai mais olhar para as situações com a sua perspectiva, do seu jeito de análise, mas você vai olhar como Deus olha para aquilo. E isso vai fazer uma diferença muito grande. É essa paz que precisa estar em nós. E a gente pensa assim, quando nós vivemos assim, as coisas deste mundo podem vir a nós, mas não vai abalar o nosso coração e não vai abalar a nossa mente. E com certeza, queridos, você sabe que no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, as pessoas estão olhando para a gente. E elas estão olhando para a gente porque elas querem saber como que nós vamos reagir às situações que acontecem. Então no trabalho vai ter uma discussão, vai ter um problema, eles vão falar assim, e agora? Vamos ver como é que o crente vai sair dessa situação. E aí às vezes na vizinhança está acontecendo alguma coisa e falam assim, agora vamos ver como é que o crente vai sair dessa situação. Ou às vezes na escola acontece uma injustiça ou alguma coisa, e as pessoas vão falar assim, como é que ele vai sair dessa situação? Eles estão olhando. E se nós reagirmos igual eles reagem, eles vão falar assim, eu vou ser crente para quê? Ele faz a mesma coisa que eu faço. Ou pior, ou às vezes faz pior do que eles fazem. E aí, em vez de nós engrandecermos o nome de Cristo, nós vamos estar envergonhando o nome de Cristo, quando nós reagirmos dessa forma. Mas nós só vamos reagir assim, envergonhando o nome de Cristo, se nós não tivermos a paz do Senhor. Mas quando nós temos a paz do Senhor, nós estaremos seguros nele, de que vai vir as situações, podem vir as adversidades, mas nós vamos passar por essas situações sabendo que Jesus está conosco. E aí você pode pensar assim, então todas as coisas vai dar certo daqui em diante? Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que em todas essas situações que nós passarmos, nós saberemos que o Senhor vai estar conosco. Então a paz do Senhor estando conosco, é só isso que nos basta. Nós estudamos recentemente sobre aqueles rapazes na fornalha de Nabucodonosor, lembra? E eles estavam naquela situação e o Nabucodonosor, eles tinham uma estátua e eles tinham que todo mundo adorar aquela estátua, mas aí esses 3 jovens hebreus não se dobram diante da estátua e Nabucodonosor falou assim, eu acho que vocês não entenderam o que eu propus. O que eu falei é todo mundo, depois que tocar as músicas, todo mundo tem que se curvar à estátua que eu fiz. Vocês têm que fazer isso. E aí esses rapazes eles falam assim, não, a gente não vai fazer. A gente tem o nosso Deus e a gente não vai fazer isso daí. Aí você fica pensando assim, esses 3 homens não estavam no país deles, esses 3 homens estavam vivendo num outro lugar. Pode ser que as pessoas não soubessem que eles eram hebreus ou não, mas eles falaram assim, nós vamos manter a nossa fé, porque eles tinham a paz do Senhor sobre a vida deles. E aí é tão interessante que eles dizem assim para o rei, ele fala assim, olha, se Deus vai nos livrar ou não nos livrar, nós não vamos se dobrar diante da sua imagem do mesmo jeito. Então eles não sabiam se eles viveriam ou não viveriam naquela fornalha, porque Deus não tinha falado assim, fica tranquilo filhos, não se dobrem diante da imagem que eu vou livrar vocês da fornalha. Deus não falou isso para eles. Eles não sabiam o que iria acontecer. E mesmo sem eles saber o que ia acontecer, a paz do Senhor sobre aqueles 3 jovens fez com que eles não se dobrassem diante da imagem sem saber se eles sairiam vivos ou não sairiam vivos daquela situação. Deus o livrou aqueles 3 homens, Nabucodonosor reconheceu Deus e os irmãos conhecem a história, mas você fica pensando assim, hoje nós sabemos o que aconteceu com aqueles 3 jovens, mas eles não sabiam o que iria acontecer. Mas a paz do Senhor estava sobre eles. E por isso eles tomaram as decisões que deveriam ser tomadas. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, mas a paz do Senhor tem que estar sobre nós, para que nós possamos tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus em todas elas que forem acontecer. Então por isso que, quando nós conhecemos a Deus, nós buscamos Ele de verdade, a paz do Senhor vem sobre a nossa vida, e ela guarda o nosso coração, e ela guarda a nossa mente, para que nós possamos viver da forma que agrada o nosso Deus. Então o convite, ou melhor, o desafio de hoje, é que nós realmente possamos buscar o Senhor todos os dias, que possamos entregar as nossas ansiedades, possamos entregar as nossas angústias, possamos entregar os nossos medos para Ele, e que nós possamos deixar a paz do Senhor habitar sobre nós, em todas as situações, para que então o nome dEle seja glorificado e honrado através das nossas vidas, em tudo aquilo
que o Senhor colocar para nós daqui para frente. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ler a Tua Palavra e ver o quanto que nós precisamos de Ti, o quanto que nós dependemos do Senhor para que possamos viver neste mundo. Num mundo cruel, num mundo violento, num mundo de guerras, num mundo de incertezas, de injustiças, mas nós sabemos que o Senhor está conosco em todas essas situações. Por isso, Pai, perdoa-nos pelas vezes em que somos ansiosos, pelas vezes em que nós buscamos as coisas materiais, pelas vezes em que nós temos medo de avançar por causa das situações e dos inimigos que se levantam contra nós. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que possamos colocar tudo isso diante do Senhor e que o Senhor Deus possa vir, Pai, sobre a nossa vida com a Tua paz, essa paz que excede todo entendimento, que ninguém consegue explicar, para que o Senhor possa estar guardando, Pai, o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos reagir mediante a todas as situações que têm acontecido, da forma que agrada o Teu coração, e que o Teu nome seja louvado e engrandecido através das nossas falas e das nossas ações de hoje em diante. No nome do Senhor Jesus. Amém.